Olá, quem está falando é o professor Esdras Bento e nós estamos com a nossa aula Grego Instrumental, aula número 2. Os objetivos dessa aula número 2 é mais uma vez repassarmos a leitura do alfabeto e trabalharmos a eufonia e prolação, não apenas do alfabeto grego, como também das palavras gregas e de suas composições. É óbvio que uma das justificativas melhores que se tem para trabalhar o assunto é compreender que a pronúncia correta do grego é indispensável para o estudante do Novo Testamento. Eufonia. A eufonia, na verdade, é a leitura correta das consoantes e vogais, assim como das palavras, que produzem uma combinação de sons agradáveis. A essa combinação agradável chama-se eufonia. É importante a palavra eufonia, porque esse prefixo eu, no grego, ele sempre aparece para designar algo bom, positivo, belo, harmonioso, como na palavra eulogel, que significa louvor, gratidão. Propondo, portanto, que o louvor é uma fala de felicidade, é uma fala de elogio. Então, toda palavra grega que principia pelo prefixo el, ela sempre indica algo bom e positivo. E fonia vem diretamente da palavra fone. Eufonia está diretamente relacionada a boas falas. Exemplo de eufonia. Nós tiramos do texto do Novo Testamento, principalmente do Evangelho de João, do capítulo 1, versículo 9, um exemplo muito importante de eufonia, presente até mesmo no grego, que quando você lê, obviamente identifica o som das palavras. Por exemplo, entofus to aletinon, ho futzei panta anthropon, erhomenon eston cosmon. Claro que se trata diretamente de um poema, que compõe diretamente o poema do Logos em João no capítulo 1, mas chama-nos diretamente a atenção o fato de que, pegando este versículo e colocando em linhas poéticas, nós temos uma trícola, que nesse caso é um verso com 3 linhas, e pode-se perceber ao final de cada linha a assonância silábica, que produz, portanto, um som muito agradável, quase como uma rima. Veja só. Entofus to aletinon, hofutzei panta anthropon, erhomenon eston cosmon. A relação está entre aletinon, anthropon e cosmon. E você pode ver também como dentro desse texto está tudo tão bem construído que você tem fos, de onde vem a nossa palavra fosfato, fósforo, ligada diretamente a fotidzei. Quando você olha sobre esse aspecto, você percebe que o texto foi maestricamente construído. Vamos ler mais uma vez? Repita. To, fos, to, aletinon, ho, fo, ti, dizei, pan,
eta, anthropon, erchomenon, eis, ton, cosmon. Repita. Rápido agora. Entofus to aletinon, hofut zeipanta anthropon, erchomenon, eston, cosmon. Repita. Vamos mais uma vez cantar a nossa música do alfabeto? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nixi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ri, psi, ômega. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ri, psi, ômega. Observe, portanto, rapidamente a prolação de algumas consoantes. Gama, gama, que corresponde ao nosso G. Em português, confunde-se às vezes o G com o J, como na palavra, por exemplo, giló. Há pessoas que escrevem errado a palavra giló, empregando diretamente o G. E é muito comum, em português, haver diretamente uma confusão entre as pessoas com o uso do gama e do J. Como, na verdade, no grego não existe a palavra J, então, diretamente, nós não temos como confundir, como na palavra gelo. Gelo, em português, que é com gama. Girafa, que seria com gama. E nunca com J, porque o J não existe em língua grega. Então, a pronúncia do gama é como na palavra gato, sempre duro, gato. Gula, 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 nunca confundindo com o som de G, de J, já, Gé, G, Gi, Jó, Jô, Ju, não, seria Gá, Gué, Gue, Gui, Gó, Go, Gu. Ele tem, portanto, esse som duro, como na palavra gato. Uma outra questão que a gente deve lembrar, que nós vimos na aula anterior, que foi a vogal epsilon, que se pronuncia sempre aberta, e a vogal eta, que se pronuncia sempre fechada. Então, nós temos diretamente, na pronúncia erasmiana, o som individualizado do epsilon, que pronuncia-se sempre aberto, como na palavra fé, e o eta, que se pronuncia sempre fechado, como na palavra você. Também devemos lembrar que essa mesma regra vale para o ômicron, sempre aberto, como já observamos na aula anterior, e o ômega, sempre fechado, como na palavra oco, óculos. Nesse caso, portanto, devemos prestar atenção na consoante dizeta. A própria evolução da consoante dizeta
ela vem do delta, corresponde ao nosso D, mais o sigma. E daí, portanto, os formadores da língua grega de imediato perceberam que as palavras pronunciadas com zeta tinham som sibilante, oriundo do delta e do sigma, e por isso se pronuncia dizer. Então seria dizá, dizé, dizer, dizi, dizó, dizô, dizu. Sempre sibilante, dizá. A transliteração seria dizer sempre. Uma outra perspectiva que nós precisamos ter é da consoante teta, que tem o som do inglês do TH. E como se pronuncia o teta? Ele é sempre linguodental. Apesar do som que possa sair, dependendo principalmente da dicção de cada um, é indispensável que se coloque, portanto, a língua entre os dentes para pronunciar fe, como na palavra thanks, em inglês, que significa obrigado. Essa pronúncia do teta, que se translitera com TH, é importante para não confundir com tal, que corresponde ao nosso T, como na palavra tatu. Nós temos, portanto, a palavra telos, com tal, que significa fim, objetivo, a ideia de alguém que cumpriu a jornada, por exemplo. Enquanto nós temos a palavra telos, com teta, que designa diretamente vontade. E às vezes a distinção entre um e outro na leitura está na percepção linguodental. Uma outra perspectiva que você deve observar é que o iota corresponde ao nosso I, o kappa corresponde ao nosso K. Nunca é transliterado como C, sempre como K. O lambda, que corresponde ao nosso L, o mi ao nosso M e o ni ao nosso N. Não confundir o ni com a letra V, nem confundir o ni com o Y. O Y é arredondado, o ni diretamente ele é pontudo. Então, cuidado para não confundir o Y com o ni e o ni com o Y, ou mesmo confundir o ni com a letra V em português. Nós temos também o que-si, que também é uma consoante dupla, transliterada como KS. Por exemplo, algumas pessoas transliteram que-si com a letra X, como por exemplo na palavra táxi. Táxi é mesmo uma palavra grega. Esse que-si, representado pelo X, é realmente a pronúncia correta do que-si. Mas veja que em português o X pode ter som de CH, como na palavra xícara. Tem pessoas que erroneamente escrevem xícara com CH, porque esse X de CH tem um som bastante chiado. Então, para não confundir, o que-si sempre é transliterado como KS e a pronúncia dele é semelhante ao X na palavra táxi, na palavra taxonomia. Essas palavras usam diretamente o que-si dentro do som próprio da língua grega. Uma outra perspectiva é que nós temos diretamente o rho, que corresponde à letra R, e você tem que tomar o cuidado para não confundir com a letra
P em português. Rho é R. Sigma, nós temos as duas formas, uma para o início e meio das palavras e outro para o final. Nós temos a pronúncia do FI, que corresponde ao nosso F, mas que se translitera como PH, sempre. Aqui nós temos a pronúncia do RI, que já falaremos um pouco mais sobre ele. O RI, ele vai ter sempre o som articulado de dois R's. Ri, ri, ri. Já explicamos algo sobre ele. O psi, que é o símbolo da psicologia, sempre transliterado como PS. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon. De zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi. Ni, Xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, fi, ri, psi e ômega. Vamos cantar então? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi. Ni, Xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, fi, ri, psi, ômega. Vamos então observar algumas letras eufônicas muito importantes, principalmente o gama. O gama nasal duplo, que aparece na forma como você está observando, dos gama. Pronuncia-se como ni, o primeiro gama, e se translitera por N nos seguintes casos. Primeiro, quando precede ao outro gama, como na palavra angelos, que significa mensageiro, anjo. Engis, que é uma preposição que significa perto de. Observe, portanto, que ao primeiro gama, nós transliteramos com o N. E o segundo gama, ele manteve a sua característica e categoria do G, assim, angelos, e não agelos, mas angelos, que significa mensageiro ou anjo, ou pode ser um nome próprio também. Engis, que significa perto de, é a mesma regra. Eu translitero o epsilon pelo E, o primeiro gama por N e o segundo gama por G normalmente. Engis, pronuncia. Angelos. Repita. Engis. Repita. O segundo caso é quando o gama precede a kappa, que é diretamente o K, como na forma que você está observando. Então, na palavra anquiras, A corresponde ao alfa, o Ni corresponde ao primeiro gama e o kappa corresponde diretamente ao próprio kappa. Anquiras, que significa âncoras. Gama, gama, NG, gama, kappa, NK. Anquiras, âncora. Repita. O terceiro caso é quando precede a Xi, como na palavra elenxin. Elenxin. Observe, portanto, que o gama próximo do Xi, ele é transliterado como N e também é pronunciado como tal. Elenxin. Elenxin, que significa castigo ou repreensão. O quarto caso que nós precisamos cuidar com o gama é quando ele precede a ri, como no exemplo aqui, gama e ri, como na palavra elenchos.
Veja que o epsilon corresponde ao E, o lambda corresponde a L, o epsilon corresponde ao E, e o gama corresponde a N, e o Ρ corresponde à transliteração KH, e com a pronúncia como se fosse um R dobrado. Assim, Elenchos, que significa prova ou convicção. Vamos ler então algumas dessas palavras. Observe que você tem diretamente aqui os artigos masculino, feminino e neutro, mas não estamos nos concentrando sobre eles. Nós queremos diretamente nos concentrar com essa relação eufônica que nós apresentamos, do gama com K, do gama com gama, do gama com psi e do gama com ri. Assim, re, ancalé, ou re, ancalé, que significa o braço. Tó, ankistron, na verdade, me perdoe a pronúncia, tó, ankistron. Tó, ankistron. Veja, portanto, que esse gama se converte em N. Tó, ankistron. Ró, engratez. Ró, engratez, que significa o forte. Tó, angeion. Tó, angeion, significa um vaso. Re, angelia, a mensagem. Re, ancalé, o braço. Elenchis, elenchis, elenxis, 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 que é persuasão. Ró, elenchos, que é o argumento. Mais uma vez, re, ancalé, tó, ankistron, ró, encratez, tó, angeion, re, angelia, re, ancalé, elenxis, ró, elenchos. Repita. Re, ancalé, tó, ankistron, ró, engratez, tó, angeion, re, angelia, re, ancalé, elenxis, ró, elenchos. Prolação do ri. O ri, tanto maiúsculo quanto minúsculo, se pronuncia abaixando a língua um pouco e deixando escapar o ar como se fosse o K, mas sem a vogal A, semelhante ao J em espanhol na palavra mujer, ou como CH em alemão na palavra ich, eu. Na verdade, o ri, ele não tem um som que, na verdade, o ri, ele tem um som que lembra muito uma saída da garganta. A ideia geral é diretamente esse som como se fosse um K, mas sem a vogal e explosivo. Esse, na verdade, é o som do ri. E nas línguas neolatinas, considerou transliterá-lo como KH, ou então
Alguns fazem transliterando como 2 R's, mas a melhor forma e o modo mais correto é transliterar o ri como KH. Veja só. Re-hará, a alegria. Re-haris, a graça. Roirós, o porco. Christos, ungido. Rusion, pedaço de ouro. Roriz, a parte de. Rolós, coxo. Irritis, o peixe. Irnós, uma pisada. Observe, portanto, na palavra Christos. Como o ri já tem um som gutural representando 2 R's ou KH, quando ele vem acompanhado de um Rô, que representa o nosso R, nós então fazemos a pronúncia corrida de Christos, 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 como se estivéssemos pronunciando duplamente o R, Christos. Rusion, A ideia da pronúncia do ri é deixar ele mesmo gutural, Rusion. É, de fato, uma pronúncia um pouco difícil, que isso consegue com um pouquinho de treino. Roriz, rolós. Veja, por exemplo, a palavra peixe. Ela é muito interessante, porque, na verdade, nós temos o iota, que vai ter a sua pronúncia I, o ri, que vai ter a sua pronúncia, e ele não vem acompanhado de nenhuma vogal. Irtis, irtis, irritis, irritis, que é peixe. Irnós, irnós, irnós. Vamos tentar pronunciar? Re-hará, alegria. Re-haris, a graça. Roirós, o porco. Christos, ungido. Rusion, pedaço de ouro. Roriz, a parte. Rolós, coxo. Irritis, o peixe. Irnós, uma pisada. Mais uma vez, as nossas sílabas: ba, be, bi, bo, bu, bi. Ga, ge, que, gi, go, gu, gi. Da, de, di, do, tu, di. Za, ze, Dza, dze, dizi, dizó, dizu, dizi. Fa, fe, fi, fo, tu, fi. Ka, ke, ki, ko, ku, ki. La, le, li, lo, lu, li. Ma, me, mi, mo, mu, mi. Na, ne, ni, no, nu, ni. Ksa, kse, ksi, kso, ksu, ksi. Pa, pe, pi, po, pu, pi. Ha, he, hi, ho, hu, hi. Sa, se, si, so, su, si. Ta, te, ti, to, tu, ti. Fa, fe, fi, fo, fu, fi.
ha, ré, ri, ro, ri. Psá, psé, psê, psi, psó, psô, psi. E agora, então, mais uma vez, a leitura de prolação. Egéneto anthropos. Repita. Egéneto anthropos. Apestalmenos para Theou. Repita. Apestalmenos para Theou. Όνωμα auto Ioannes. Assim, egéneto anthropos. Apestalmenos para Theou. Όνωμα autu Ioannes. Rutos elfen eis martirian. Repita. Rutos elfen eis martirian. Rina martiresse peri tu fotos. Repita. Rina martiresse peri tu fotos. Rina pantes pisteuso sin diautu. Rina pantes pisteuso sin diautu. Assim, rutos elfen es martiria rina martiresse perito fotos. Rina pantes pisteuso sin diautu. Uc en ekeinos tofus. Repita. Uc en ekeinos tofus. Al rina martiresse peri tu fotos. Assim, uc em ekeinos tofus al rina martiresse peri tu fotos. En tofus to aletinon. Repita. En tofus to aletinon. Ro futsei panta anthropon. Erromeno eston cosmon. Repita, por favor. En tofus to aletinon. Ro futsei panta anthropon. Erromeno eston cosmon. Mais uma vez a nossa canção. Haristu, Kyriou Iesu Christu, Kai Hagapetheu, Kai Koinonia, Hagiu Pneumatus, Metapanton Rimon. E não se esqueça de fazer os exercícios que estão na plataforma. Deus vos abençoe e até ao próximo encontro.